Olá, olá, povo abençoado e filhos do rei. Olha a gente aqui de novo para mais um vídeo do Buscando o Reino Reflexões. Que bom ter você aqui comigo mais uma vez. Que bom que você tenha acompanhado a sequência dos vídeos. Para mim é um motivo de grande alegria, você sabe disso, eu tenho dito aqui várias vezes, das pessoas que entram, que assistem, que comentam, que falam alguma coisa. Enfim, é muito bom ter vocês aqui novamente. Para você que está vindo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. É um canal voltado aí para mudança de mentalidade, prosperidade, para bênçãos que vêm da palavra do Senhor, enfim. A gente fala ali de muita coisa boa e nessa série, de Buscando o Reino, a gente tem usado muito as passagens bíblicas e refletido sobre elas. Então se inscreva, aperte o sininho para receber sempre um vídeo novo, comente, dê um like, enfim. É através aí dessas pequenas ações que você faz ali no canal que eu vou mensurar como que está essas mensagens, como que está o recebimento de vocês nessas mensagens. Tá ok? Vamos para mais uma reflexão. E olha só, eu tenho recebido alguns pedidos, de reflexões da Bíblia, algumas coisas sobre profecia, que às vezes eu falo e comento, algumas coisas sobre, principalmente o livro de Daniel e Apocalipse. Então, é bem provável que a gente faça uma série aí posterior sobre profecia, sobre Daniel e Apocalipse, tá? É um deslumbre aí, é um tema mais complexo, mas eu acho que dá para a gente fazer sim, tá ok? Para a gente estudar juntos sobre profecia, sobre Apocalipse, tá ok? Agora vamos aí ao texto escolhido, também foi um texto citado por alguém que me pediu, e nós vamos a ele agora. Estou aqui amparado com a minha Bíblia, e eu espero que você também esteja aí com a sua. A leitura desta reflexão deste dia está lá no livro de 1 Reis 17, 1 Reis 18, desculpe. 1 Reis 18 fala sobre o profeta Elias. E eu vou fazer duas leituras aqui de 1 Reis, e daí nós daremos início aos nossos comentários, às nossas reflexões. Primeira leitura, 1 Reis 18, no verso 21, diz o seguinte: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, o Deus, então segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Em algumas traduções, aqui diz o seguinte: chegou até o povo e disse: Até quando cocheareis? Você pode também trocar. Até quando vai ficar oscilando? Até quando você vai ficar indeciso entre dois pensamentos ou duas opiniões? Se você segue a Deus ou se você segue a Baal. Aqui era o Deus do momento, era o Deus ali daquela região aonde estava Elias. E eu vou fazer um pouco do contexto histórico disso aí. Ok? E a segunda leitura está também em 1 Reis, capítulo 19 agora, lá no verso 18, ele diz o seguinte: Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Muito bem, duas leituras aqui do livro de 1 Reis. Quem era Elias? Profeta do Senhor. Elias viveu no período do rei Acabe. Rei Acabe era o rei da parte de Israel. Israel, quando da divisão ali do reino, depois de Salomão, o reino do Senhor era um reino unificado, todo Israel. Mas depois o reino foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, chamado de Israel, tendo como capital Samaria, e o reino do sul, chamado de Judá, tendo como capital Jerusalém. Esse rei Acabe foi rei de Israel, tendo como capital Samaria, e ele assume o reino, fez mal perante o Senhor, casou com Jezabel, uma idólatra, não era do povo de Deus, e começou a adorar Baal em território santo, colocou postes ídolos, enfim, fez o que era mal. Elias, profeta do Senhor, anunciou seca na terra, lutou contra os profetas
ali de Baal. A história de Elias muitos já conhecem, se você não conhece, fazendo um pequeno resumo, mas depois você lê e acompanhe. E esse Elias, ele teve aí uma história muito peculiar, muito interessante, que nós vamos refletir agora nesses breves minutos. Eu fiz 2 leituras e nós vamos extrair dessas leituras a reflexão de hoje. Bom, nesse contexto que eu fiz, a qual Elias, profeta do Senhor, naquela situação, ele, sendo o profeta do Deus verdadeiro, ele chama os profetas de Baal, que era o Deus, né, com D minúsculo, seguido ali pelo rei Acabe, sua esposa, e a maioria do povo ali de Israel, que o povo também estava em declínio, ele chama para um desafio. Interessante nesse desafio que ele é muito provocador. Elias é muito provocador e até debochado. Ele convoca os 450 profetas de Baal, manda eles montarem um altar, sacrificar ali uma novilha, um novilho, esquartejar ele, colocar em cima da lenha, e que o fogo que queime esse sacrifício seja o fogo enviado pelos deuses deles, e no caso ele enviaria o fogo enviado pelo Deus de Elias. Então ele manda os profetas primeiro convocar seus deuses para que descesse fogo do céu e queimasse o sacrifício. Pois bem, os profetas, 450, desde a manhã até o meio-dia, até meia-noite, ficaram ali invocando os deuses, e esses deuses nada responderam. Interessante que Elias, ele debocha ali, quando você vai lá para o capítulo 18, a partir do verso 27, o Elias começa a zombar dos profetas e diz: e aí, cadê os deuses? Quem sabe se vocês gritarem mais alto, ele escuta. Quem sabe ele está meditando, ele foi dar um passeio, ou ele fez uma viagem e ele não consegue ouvir vocês. É muito interessante porque ele começa a zombar, porque ele sabe que o único Deus poderoso capaz de mover o céu e a terra e trazer fogo do céu é o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso. E esses profetas não conseguem nada, e Elias chama o povo, porque o povo foi convocado ali no Monte Carmelo, e aí ele fala: agora preste atenção a mim, preste atenção em mim. E ele diz para que jogasse água no sacrifício, jogasse água na lenha 2, 3 vezes, fizesse um rego em volta do sacrifício até que enchesse aquele rego de água, para você ver tanta água, e até no período onde estava em plena seca. E depois ele ora a Deus, e Deus manda fogo do céu, queima o sacrifício, e depois daquele momento ele prova que aqueles profetas eram todos uns charlatões, enganadores, e ao fio da espada ele mata todos os profetas de Baal para que não disseminasse mais mentiras, enganasse a religião, enganasse a mentalidade do povo. Essa é a história de Elias. Antes disso, na seca, ele foi alimentado por Deus numa caverna pelos corvos. Os corvos que o Senhor mandava enviava pão e carne. Interessante que corvo come carne, come carniça, mas ele entregava certinho para Elias. Ali é uma mensagem de Deus para mim e para você, que aquilo que é enviado para você, alguém pode até tocar, pegar, saborear, mas vai chegar certinho para você. É um código que você tem que pegar com Elias. E depois disso, Elias, quando ele desafia, ganha e mata os profetas de Baal, ele foge novamente para o deserto, e ali a gente pega mais um outro insight, a qual a reflexão de hoje nos traz. Vamos lá. Primeiramente, a primeira passagem: até quando vocês vão oscilar? Se é Deus que você quer seguir, sigam. Agora, se não for, não siga. A palavra que eu levo ao seu coração hoje é o seguinte: é a pergunta que Elias fez ao povo de Israel naquele período. Qual Deus você está seguindo? Você está titubeando? Você está cocheando, como ele diz aqui? Você está oscilando na adoração verdadeira? Até quando você vai ficar em dúvida na sua opinião? Se é Deus que você quer, siga-o. Se é Jesus, siga-o. Se não, lembra da expressão lá em Apocalipse?
Você não está quente nem frio, mas está morno e eu estou a ponto de vomitar-te. Se você está no muro da indecisão, você já fez sua escolha e não é de Deus. Então é interessante esse texto porque ele é muito atual. Ele fala para mim e para você hoje: você está na dúvida em seguir ao Senhor? Então não siga. Faça conforme a sua vontade e o seu querer, a vontade do seu corpo, a vontade da sua mente. Agora, se você está a fim de seguir a Deus verdadeiramente, não titubeie, não fique em dúvida, decida o caminho que você quer seguir. Importante isso, né? Segundo ponto, a segunda leitura que eu fiz, quando ele diz: também conservei em Israel 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Quantas vezes a gente acha que nesse mundo caído, nessa vida que a gente tem, que a gente passa por momentos a sós. A gente está sozinho, a gente não tem apoio, não tem ajuda de ninguém, a gente não pode contar com ninguém, ninguém nos apoia, ninguém segura na nossa mão, e não é verdade. Deus, ele está do seu lado. Jesus, ele disse que estaria sempre contigo até a consumação dos séculos. E a gente, inebriado, vamos dizer assim, na bebida que o mundo oferece, a gente perde a oportunidade de conhecer esse Deus tão companheiro. Nesse caso, Elias, quando ele conseguiu, com aquele ato milagroso do poder de Deus em derrotar os profetas de Baal, ele fugiu para o deserto. Ele fugiu de medo de Jezabel, a rainha que prometeu matá-lo. E ele fugiu. Mesmo assim, na fuga, Deus ofereceu para ele pão e água. E ele entrou para dentro de uma caverna, Deus o chamou novamente e perguntou para ele: Elias, o que você está fazendo aí dentro? Ele falou: poxa, eu segui o Senhor, os profetas foram oprimidos, o povo desviou, e mesmo assim eu estou sendo perseguido de morte. Deus falou para ele: sai da caverna, Elias, continue seu caminho. E ele começa a reclamar de novo, e pela segunda vez Deus fala para ele: tome seu rumo, saia da caverna. O que eu falo para você hoje é o seguinte: sai da caverna, sai aí às vezes desse mundo de vitimização. Lembra de autossabotagem? Já falei muito sobre isso nos vídeos anteriores. Vitimização também é autossabotagem, onde você se sente sempre oprimido, excluído, amargurado, que os outros, que ninguém te ajuda, que ninguém está do seu lado. Mas na verdade você tem um processo e um propósito que precisa ser cumprido. E a reflexão de hoje, ele vai ao encontro dessas duas mensagens. E eu quero de todo o coração passar isso para vocês. Dizer do fundo do coração e principalmente da leitura bíblica: decida aquilo que você quer da sua vida. Decida, porque nós temos um Deus de precisão, um Deus de cuidado, um Deus de misericórdia e de maravilha. Você não precisa titubear, ficar em dúvida. Ele é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E segundo ponto, você não está só. Você pode estar andando pelo deserto, ele vai te sustentar. Você pode estar dentro de um buraco, ele te tira de lá. Esse Deus é maravilhoso. Não deixe que os outros convençam você do contrário, ou as situações da vida te convençam ao contrário. E esse Deus de Elias é o mesmo Deus de hoje, será o mesmo Deus de amanhã. Tudo bem? Então eu te convido agora, mediante essa reflexão, a fazermos uma oração a esse Deus maravilhoso. Do jeito que você está, feche seus olhos, abaixe sua fronte e oremos ao Senhor. Pai querido, Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela leitura do livro de 1 Reis, pela história do grande profeta Elias, que nos serve de exemplo. Exemplo, Pai querido, de entender que a gente precisa tomar uma decisão e aceitar, Pai querido, que a vida tem obstáculos, mas o Senhor está conosco sempre. Abençoe quem nos ouve, quem nos vê nesse vídeo. Abençoe toda a sua vida e toda a sua família. Obrigado, nós oramos em nome do Senhor. Amém. Muito bem, mediante a reflexão, a oração, eu me despeço de você. Muito obrigado por ficar até agora. E na próxima semana nós teremos um outro vídeo com um outro tema. Tchau, tudo de bom, até lá.